Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, nesta segunda-feira, escutemos a palavra de Deus que ilumina a nossa vida e quer formar o nosso coração de discípulos missionários. Hoje estamos celebrando Santa Águeda, Virgem e Mártir. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 6 do Evangelho de São Marcos, dos versículos 53 a 56. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos, aonde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam ficavam curados. Amados e amadas de Deus, o Evangelho mostra Jesus em movimento. No Evangelho de São Marcos nós vamos perceber que Jesus está sempre em movimento. É a consciência que Jesus tem de que deve levar adiante o anúncio do reino de Deus. O reino de Deus ele deve ir sendo colocado em movimento através dos gestos, através das palavras de Jesus. Aqui encontramos Jesus e seus discípulos que, tendo acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Jesus que chega a Genezaré, amarraram a barca. Logo que descem da barca, as pessoas reconhecem Jesus. Amados e amadas de Deus, a fama de Jesus devia percorrer aquela região. Também as pessoas deviam conhecer Jesus. Por isso reconhecem Jesus. Jesus é reconhecido. A figura de Jesus, a imagem de Jesus, a pregação de Jesus, os gestos que Jesus fazia, devia causar admiração nas pessoas. Por isso a fama de Jesus devia já ser presente em toda a região. As pessoas reconhecem Jesus. E diz o texto do Evangelho, percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. Levavam os doentes até Jesus. Jesus não é indiferente diante dos doentes. Jesus não é indiferente diante das pessoas que sofrem. Por isso continua o Evangelho. E nos povoados, cidades e campos, onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam, ficavam curados. Amados e amadas de Deus, todos quanto tocam a barra do manto de Jesus ficam curados. É a fé das pessoas. É a fé das pessoas que as leva a Jesus. É a fé das pessoas que fazem com que elas supliquem aquilo que elas necessitam. São doentes, são pessoas necessitadas. A doença manifesta sempre a nossa debilidade. A doença manifesta sempre a nossa fragilidade. A doença manifesta sempre a condição humana do ser humano que é pó, do ser humano que um dia se tornará pó. É a nossa fragilidade que em tantos momentos nós nos encontramos com ela, mas fragilidade que é dolorida. Ninguém quer estar doente, ninguém quer fazer a experiência da doença, porque a doença nos oprime, porque a doença coloca diante de nós a nossa situação, a nossa condição. É a debilidade humana, é a fragilidade humana, é a contingência humana. Então levam os doentes até Jesus. E é bonito, o texto do Evangelho diz, e todos quantos o tocavam
ficavam curados. Quer dizer, todos que tocavam na orla do manto de Jesus, todos que tocavam em Jesus, ficavam curados. É o Filho de Deus, é o Filho de Deus passando no meio dos homens, que cura, que liberta, que dá vida nova. Contemplemos, amados e amadas de Deus, este Evangelho. Contemplemos o movimento de Jesus. Contemplemos Jesus, o grande evangelizador, que vai de cidade em aldeia. Contemplemos Jesus, o grande evangelizador, que atrai os doentes, atrai as pessoas necessitadas. E todos quanto tocavam, ficavam curados. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.